Olá, um bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui neste evento de tamanha magnitude. É um prazer estar aqui com vocês e vamos dar início à minha fala. Bom, o tema que eu vou abordar é especificamente sobre a formação de tradutores de Libras para o campo do teatro. Eu quero apresentar algumas ideias, compartilhar algumas ideias para vocês. A partir de uma discussão, do campo da tradução, das questões estéticas que estão presentes no contexto cênico do teatro. E de que modo, nós podemos compreender essa tradução de um texto que está no roteiro para uma produção estética em língua de sinais, onde que o surdo possa, de forma subjetiva, compreender esse discurso. E então a gente pode perceber e discutir, essas questões que objetivam proporcionar às pessoas surdas essa construção de uma imagem poética dentro da Libras, a partir de elementos da configuração de mão, lendo o texto em português e identificando quais são o modo de transpor isso para a língua de sinais, de modo que o seu tônus corporal possa fazer com que a comunidade surda imagine, faça uma construção imagética do texto que estava antes produzido em língua escrita. E também nosso interesse é compartilhar, apresentar experiências de tradução já realizadas neste campo do teatro. Algumas questões iniciais. Recentemente eu defendi a minha dissertação de mestrado. E aí então essa defesa eu pesquisei sobre o uso da língua de sinais. Nós discutimos essas questões da evolução histórica da legislação na formação de tradutores e intérpretes e também sobre as concepções relacionadas às questões das pessoas surdas. E todas essas questões relacionadas à legislação e à acessibilidade também do tradutor. Essas questões de atividade na escola, na saúde e hoje também questões relacionadas à área jurídica e o contexto artístico, de que modo isso tem sido implementado. E nós sabemos da necessidade de se incentivar para que mais espaços sejam conquistados. Porém, um ponto importante é a questão da formação. Nós precisamos também ter formações específicas para essas pessoas. A escola é um campo de atividade, as conferências são campos de atividade para os intérpretes, porém exigem tanto do corpo, o tônus corporal do intérprete, determinada característica. Quando você está numa conferência, a formalidade do discurso irá influenciar nesse processo. Quando você está em outro contexto, o seu tônus corporal será de outra forma, incorporará outros elementos. Em minha pesquisa também, nós pesquisamos algumas universidades, alguns cursos de formação de intérpretes, de tradutores e intérpretes, e nós analisamos as disciplinas desses cursos, o currículo dos cursos, e queríamos observar se havia
elementos de uma poética e uma estética. E nós podemos identificar que esse é um tema muito pouco explorado, né, no currículo de muitos cursos. Os valores estéticos, as características estéticas na produção em língua de sinais ainda precisa de elementos. Muitas vezes o que é trabalhado são aspectos da literatura portuguesa, do português, e isso, quando é pensado em língua de sinais, ocorrem muitas falhas. Um ponto importante que nós apresentamos nessa pesquisa é a tradução em cena, onde que o intérprete e tradutor, ele parte no campo do teatro, ele participa deste mundo do teatro. Ele é um elemento a mais ali no palco, em cima do auditório, do palco. Então ele precisa se apropriar dos conceitos, entender a forma com aquele teatro está estabelecido. Ele se relaciona com a cena. Ele não é um elemento fora daquele contexto. Então ele precisa se relacionar de forma adequada. E quem é este profissional que atua nesse contexto? Né? Ele é um ator, porque ele está em cena. Ele tem uma iluminação própria. Ali tem uma iluminação para que possam vê-los, então ele assume uma posição também dramática. Para conseguirmos realizar esse estudo, nós utilizamos alguns referenciais teóricos. Eu apresento aqui os principais deles. E rapidamente gostaria de apresentar a metodologia. Nós atuamos em duas frentes com a pesquisa. A primeira, nós investigamos tradutores e intérpretes no Brasil. Nós fizemos um levantamento, um questionário destinado aos tradutores e intérpretes que já atuaram em contextos cênicos. E também um outro grupo que nós investigamos foram os diretores de teatro que já trabalharam com tradutores e intérpretes de Libras em espaços, em espetáculos. E a gente então fez uma análise que pudesse integrar essas questões, a partir também da minha experiência enquanto tradutor. E a análise influenciou 3 espetáculos especificamente, né? Os 3 espetáculos foram a tradução viva, o Edifício Aurora e também o Um Brinde à la Morte. Nós podemos então, ao analisar as respostas dos intérpretes, as respostas dos diretores, e a partir dessa experiência, poder compartilhar alguns aspectos. Eu apresento um pouco dessa realidade aqui. No primeiro espetáculo, né, a tradução viva dos contos africanos. Por exemplo, havia o termo bênção, mas não é essa bênção que nós temos um sinal relacionado ao cristianismo, né? Há uma característica relacionada à religião africana. E esse sinal de bênção que normalmente nós produzimos vem de uma outra origem, de uma outra crença. Então, o público possivelmente não compreenderia da mesma forma se nós não sinalizássemos como eu estou mostrando agora. Esse e outros exemplos durante o teatro fez com que a gente produzisse uma terminologia específica. Há muitos termos também em Urubá e em outras línguas. Se muitas vezes nós não marcássemos, por exemplo,
que a língua que estava sendo falada não era mais o português, o surdo não ia saber, não ia perceber ou ia achar que a língua que estava sendo dita era a língua portuguesa. Então nós marcamos de algum modo, nós usávamos a soletração, que era para que causasse estranheza, como ocorre nas pessoas ouvintes, ao ouvir uma outra língua que não é o português. E eles olhavam e falavam assim, mas o que é essa palavra que ele está soletrando? Então eles identificavam que pareciam de uma outra língua e tinham o mesmo sentimento das pessoas ouvintes. Nós tentamos mostrar também as questões do corpo, da visualidade, do movimento, que estão relacionadas aos personagens, por exemplo. Se era um personagem que era um velho, se era um jovem, o meu corpo tinha que mostrar essas características também do personagem. No Teatro Edifício Aurora, foi uma experiência porque ele é um musical, ele usa muitas tecnologias de iluminação, de palco, de cenário. Então nós aproveitamos também a marcação da música, tentamos encaixar o movimento do ritmo da música para pensarmos na interpretação, junto com a luz. Então a música e a iluminação, elas eram sincronizadas na hora da produção da tradução. E um aspecto diferente dessa experiência também é que quando o ator entrava em cena, também tinha a luz para o intérprete. E isso dava uma mudança também na produção do ator, porque ele devia organizar o seu discurso, a sua fala, também pensando no tradutor. Então, quando eles entravam no palco também, eles eram como marionetes, né? Eles eram objetos. E essa experiência corporal dos atores também influenciaram a tradução. Eu me lembro que o teatro eles estudaram durante 6 meses. E eu, enquanto tradutor, atuei com eles no ensaio durante 6 meses. E eu já tinha uma memória visual que referenciava a fala daquele personagem e a cena daquele ator. O último espetáculo, Um Brinde à la Morte, é uma história onde que há 2 senhores idosos. Os 2 são homossexuais, em torno de 65 anos, e são casados há 40 anos. E há uma intimidade entre os 2 muito grande. Então precisava que essa intimidade mostrasse no meu corpo, né? E era muito difícil fazer com que toda a expressividade que estava no ator também representasse na língua de sinais. E o ponto principal do espetáculo era falar sobre a história de um deles que estava com câncer e o outro já era um cadeirante. O que estava com câncer disse: eu tenho câncer e eu vou fazer um tratamento, mas eu não quero fazer. Na realidade, ele não aceitava fazer o tratamento, né, que é a quimioterapia. Ele não queria passar por esse tratamento. E essa era a discussão entre eles. Em um momento da cena, a iluminação dos atores a iluminação ia ficando mais fechada, né? Ia escurecendo no palco. E a iluminação do intérprete também tinha que escurecer. Então a gente combinou também essas características, né? Quando eles estavam com a fala lenta, a fala cansada, essa também era uma característica na sinalização. A sinalização era menor e a cena também ia diminuindo conforme a iluminação dos atores diminuía, a iluminação do intérprete também diminuía.
Então um espetáculo, um projeto de tradução que necessita ensaio junto com os atores, que necessita uma organização, né? Uma tradução no teatro, o contratante não te chama de um dia para o outro. Você precisa se apropriar das falas, do jeito dos atores, se apropriar do modo que a cena está sendo produzida. Não é tão simples, né? Os atores, eles têm anos de experiência de tradução de encenação, e o intérprete também precisa mostrar essa experiência na sua produção na língua de sinais, para que se adeque ao público surdo. E alguns pontos que não ajudam só na formação do tradutor de teatro, mas especificamente ajudam em toda a formação para os intérpretes. E eu percebo que muitos surdos produzem essas características, produzem esses materiais. E isso tem a ver com repertório, adquirir repertório. A gente precisa ver o que os surdos produzem, adquirir repertório, para muitas vezes, nesses momentos onde que o ator usa determinada fala, eu recorrer a esses repertórios que já foram produzidos por surdos. Essa é uma característica importante. E isso significa que nós precisamos ler muito, estudar o material, o roteiro do teatro, as cenas, de que modo é organizado. Essa é uma tarefa super importante. Saber o significado, de que modo é organizado, porque nós precisamos fazer algumas escolhas. E essas escolhas auxiliam durante o processo. E aí o processo de preparação, na construção do projeto, faz com que você faça escolhas mais adequadas. E também a formação corporal do tradutor. Acho que meu tempo já está acabando. Então, o tradutor, ele precisa pensar em elementos formais e epistemológicos. Isso tem a ver com a terminologia. E aí eu proponho, junto com outros autores que cunharam um termo de tradiator, né, de traduator, que isso tem a ver com a atividade da tradução junto com a de atuação, que é a marca corporal e a tonificação do corpo para essa produção, para que se converse o diálogo entre a cena e a imagem do tradutor, a produção. E isso também tem a ver com a produção artística. E para que eu possa finalizar, algumas considerações importantes para que a gente possa pensar, né? Discutir a tradução poética na Libras, nos contextos de espetáculos teatrais, né? Que proporcionem experiências realmente estéticas às pessoas surdas. E também discutir essa visibilidade ou invisibilidade do tradutor, as questões de figurino do tradutor durante determinado espetáculo. Se o teatro tem determinada característica estética, o tradutor precisa ser um elemento que corrobora com essa estética e que a referencia. Então é importante também que a gente possa produzir essa estética que favoreça, né, essa experiência na comunicação, e uma comunicação que privilegie essa experiência estética. E possibilitar também projetos tradutórios em contextos artísticos que possibilitem também as pessoas a aprenderem tenham uma formação estética. Tanto os contextos são importantes e o contexto artístico também é fundamental. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado.